Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos fazer um pão para o lanche, um pão muito fofinho, super prático e simples de fazer. Neste pão nós vamos utilizar um copinho de iogurte, 200 ml de água morna, um sachêzinho de fermento biológico seco, uma colher rasa de açúcar e uma colher de sopa de sal e 500 gramas de farinha de trigo. Nós vamos colocar o iogurte numa tigela. Vamos acrescentar a água morna. O iogurte não pode estar gelado, tá? Tem que estar em temperatura ambiente. Vamos misturar bem para que essa água morna dissolva bem o iogurte. Mistura e depois a gente vai acrescentar mais o fermento biológico seco, misturando bem para dissolver bem o fermento. Agora nós vamos acrescentar o açúcar, sempre mexendo bem. Vamos colocar também a colher de sal. E agora vamos acrescentar aos poucos a farinha de trigo. Coloquei no restante da farinha de trigo. A gente vai mexendo bem. E a gente tem que prestar atenção na farinha. Às vezes a gente fala que usa 500 gramas de farinha de trigo. Só que a farinha de trigo depende muito de uma marca para outra. Às vezes ela agrega mais absorção dela, né, do líquido. Então a gente tem que observar isso. Eu vou colocando aos poucos, até dar o ponto certinho da massa, né? Para não ficar a massa pesada. Se colocar muita farinha de trigo, o pão vai ficar duro. Essa massa é uma massa que não precisa ficar sovando. Você vai deixar uma massa mais úmida. Pode observar que ela é uma massa assim, meio pegajosa. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva-se, deixa seu joinha, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Misturei bem. Essa é uma massa que você não precisa ficar sovando. Tá vendo? Esse é o ponto da massa. Ela ainda está meio pegajosa. Eu estou montando uma outra vasilha com um pouquinho de óleo para a gente colocar essa massa para descansar. Ela vai ter que crescer agora, né? Vai ficar aí mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora, dependendo do lugar que você estiver, né? Se estiver muito frio, coloca aí num lugar mais quentinho da casa para essa massa crescer e desenvolver bem.
Vamos tampar a massa com um plástico, deixar bem tampadinha para não entrar ar, colocar um pano, deixar bem tampado e aguardar. Aqui depois de 1 hora a massa desenvolveu bem, olha o tamanho que ela está, bem grande. Vamos tirar o ar dela e vamos polvilhar um pouquinho de farinha de trigo aqui na mesa. Vou colocar a massa para a gente poder preparar os pãezinhos. Sempre que você sentir que a massa está grudando na mão, polvilha um pouquinho de farinha de trigo, que assim vai facilitar na hora de você manusear a massa. Vamos cortar a massa em pedaços iguais, para a gente poder fazer as bolinhas e preparar o nosso pãozinho. Vai dar 5 pãezinhos, eles não vai ficar tão pequenininho, vai ficar um tamanho bom, sabe? Para poder fazer um lanche, vai ficar um tamanho bem legal. Vou fazer uma bolinha e nas pontas a gente dá aquela puxadinha para poder ficar um formato bem bonitinho esse pão. Esse é o formato do pão. Agora nós vamos colocar ele para crescer e deixar descansar mais uns 15 minutos. O pãozinho já cresceu. Agora eu vou pincelar um pouquinho de iogurte por cima. Isso vai fazer ele ficar com aquela casquinha bem crocante por cima. Fica uma delícia, muito bom mesmo. Pincelar em todos os pãezinhos e depois eu vou fazer um corte em cima de cada pãozinho. Você pega uma faquinha de serra e faz aquele cortezinho em cada um deles. Coloque para assar em forno pré-aquecido a 200 graus, até ele ficar douradinho. E esse é o resultado do nosso pãozinho. No meu forno, ele levou 20 minutos para estar pronto. Ele fica muito crocante, muito fofinho. Eu gosto muito de fazer ele para fazer lanche, rechear com presunto, mussarela, passar uma maionese, colocar alface, tomate, fica ótimo. Olha como ele fica muito fofinho. É muito simples de fazer. É um pão que você não precisa ficar sovando, né? E a massa dele fica muito boa. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês terem assistido. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!